Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 29. O baile no Salão de Santa Cruz, em Dili, foi o 13º a que Luke a levara em outras tantas semanas. A ingenuidade de Mad não lhe permitia adivinhar como ele descobria o local dos bailes e como cavava alguns convites. Mas todos os sábados, o rapaz pedia a Bob as chaves do Halls e a levava a um lugar qualquer num círculo de 240 quilômetros. Naquela noite fazia frio enquanto ela contemplava, ao lado de uma cerca, a paisagem sem lua, e debaixo dos pés sentia ranger a geada. O inverno estava chegando. O braço de Luke envolveu-a e puxou-a para junto de si. — Você está com frio, disse ele. Acho melhor levá-la para casa. — Não, agora está tudo bem. Estou me aquecendo, replicou ela ofegante. Ela sentiu uma mudança nele, uma mudança no braço que lhe passeava, frouxo e impessoal pelas costas. Mas era gostoso apoiar-se nele, sentir o calor que se irradiava dele, a construção diferente do seu corpo. Mesmo através do seu colete de malha de lã, tinha consciência da mão dele, que agora se movia em pequenos círculos acariciantes, numa espécie de massagem preliminar, indagadora. Se nesse ponto ela anunciasse que estava com frio, ele teria parado. Se ela não dissesse nada, ele interpretaria o silêncio como tácita permissão para prosseguir. Ela era jovem, ansiava por saborear devidamente o amor. Além de Ralph, aquele era o único homem que a interessava, e, portanto, por que não descobrir como eram seus beijos? Só queria que fossem diferentes, que não fossem iguais aos beijos de Ralph. Tomando-lhe o silêncio como aquiescência, Luke pôs a outra mão no ombro dela, virou-a para que ela o encarasse e inclinou a cabeça. Era esse realmente o gosto de uma boca? Nada mais que uma espécie de pressão. O que se esperava que ela fizesse para indicar que estava gostando? Mad moveu os lábios debaixo dos lábios dele e logo em seguida se arrependeu. A pressão aumentou. Ele abriu a boca, separou os lábios dela com os dentes e a língua e com essa percorreu-lhe o interior da boca. Repugnante! Por que parecera tão diferente quando Ralph a beijara? Ela então não se dera conta do quanto aquilo tudo era molhado e meio nauseante. Nem parecera pensar, apenas se abrira para ele como um porta-joias se abre quando a mão familiar toca uma mola secreta. Mas afinal, o que era que ele estava fazendo? Por que seu corpo vibrava desse jeito e colava-se ao dele quando seu espírito queria tanto afastar-se? Luke encontrara o ponto sensível do lado dela e ali mantinha os dedos para fazê-la contorcer-se. Até então, ela não se mostrara particularmente entusiasmada. Interrompendo o beijo, ele comprimiu o pescoço dela com a boca. Ela pareceu gostar mais disso. Suas mãos envolveram-no enquanto ela arquejava, mas quando os lábios dele lhe deslizaram pela garganta abaixo e ele tentou, com a mão, tirar-lhe o vestido do ombro, ela empurrou-o com força e afastou-se rápida. — Chega, Luke! O episódio decepcionara e, de certo modo, lhe repugnara. Luke teve plena consciência disso quando a ajudou a subir no carro e enrolou um cigarro, muito necessitado no momento. Supunha-se um amante capaz. Nenhuma das garotas ainda se queixara, mas acontece que elas não eram damas como Mad. A própria Dot Macpherson, a herdeira de Bindley, muito mais rica do que Mad, era grossa como o diabo. Não estivera em nenhum internato de Sydney, nem nada disso. A despeito de sua aparência pessoal, Luke estava mais ou menos em igualdade de condições com o trabalhador rural comum em matéria de experiência sexual. Pouco entendia da prática além do que lhe dava prazer.
e desconhecia a teoria. As numerosas moças que namorara lhe asseguravam de bom grado que tinham gostado, mas isso significava que ele precisava confiar em certa quantidade de informações pessoais, nem sempre sinceras. A jovem que iniciava um namoro na esperança de casar, quando o homem era atraente e trabalhador como Luke, não se envergonhava de mentir deslavadamente só para agradar. E nada agrada mais a um homem do que ouvir que ele é o tal. Luke nunca pensou na quantidade de homens, além dele, enganados com essa mentira. Ainda pensando na velha Dot, que cedera e fizera a vontade do pai, depois que este a mantivera fechada na barraca de tosquia durante uma semana em companhia de uma carcaça cheia de moscas varejeiras, Luke encolheu mentalmente os ombros. Maddie seria um osso duro de roer, e ele não podia dar-se ao luxo de assustá-la ou chocá-la. O divertimento e as brincadeiras teriam de esperar. Ele a conquistaria como ela queria ser conquistada, com flores, atenções e sem muito jogo bruto. Durante algum tempo reinou um silêncio constrangido. Depois Maddie suspirou e afundou-se no assento do carro. Desculpe, Luke. Eu também lhe peço desculpas. Não pretendi ofendê-la. Não, você não me ofendeu, sério. O que acho é que não estou muito acostumada com isso. Fiquei assustada, mas não ofendida. Oh, Megan, ele tirou uma das mãos do volante e colocou-a sobre as mãos dela. Não se preocupe com isso. Você é uma garota e tanto, e eu creio que me precipitei. Vamos esquecer tudo isso. Está bem, vamos, assentiu ela. Ele não a beijou? Perguntou Luke curioso. Quem? Haveria medo na voz dela? Mas por que haveria medo na voz dela? Você me contou que esteve apaixonado uma vez. Por isso pensei que entendesse do riscado. Sinto muito, Megan. Eu deveria ter compreendido que, enfiada sempre aqui, no meio de uma família como a sua, o que você quis dizer foi que teve uma paixonite aguda de menina por algum sujeito que nem ligou para você. Sim, deixa-lo pensar isso mesmo. Você tem razão, Luke. O que eu tive mesmo foi uma paixonite de menina. Fora de casa, ele tornou a puxá-la para si e deu-lhe um beijo delicado, demorado, mas sem boca aberta e sem língua. Ela não respondeu exatamente, mas era evidente que gostara. E ele desceu para sua casa de hóspedes mais tranquilo, com a certeza de não haver comprometido as suas possibilidades. Maddie arrastou-se para a cama e parou a vista no suave halo circular que a lâmpada projetava no forro. Uma coisa ao menos ficara estabelecida. Nada havia nos beijos de Luke que lhe lembrasse os beijos de Ralph. E uma ou duas vezes, mais para o fim da noite, ela sentira um arrepio de medrosa excitação quando ele passara os dedos pelos seus quadris e quando lhe beijara o pescoço. Não adiantava comparar Luke com Ralph, e ela mesma já não tinha certeza de querer fazer a comparação. Era melhor esquecer Ralph. Ele não poderia ser seu marido. Luke, sim. Na segunda vez em que Luke a beijou, Maddie procedeu de maneira muito diversa. Eles tinham ido a uma festa maravilhosa em Rudnahush, no limite extremo da área territorial que Bob demarcara para os seus passeios, e a noite transcorrera bem desde o começo. Luke estivera em sua melhor forma, fazendo tantas piadas pelo caminho que quase a matara de riso e mostrando-se depois muito amoroso e atencioso durante toda a festa. E a senhorita Carmichael, parecera tão decidida a tirá-lo dela. Metendo-se onde Alistair McQueen e Enoch Davis receavam chegar, ela juntara-se a eles e flertara com Luke descaradamente, obrigando-o, por educação, a convidá-la a dançar. Era uma festa formal, um salão de baile, e a dança que Luke dançara com a senhorita Carmichael fora uma valsa lenta. Mas ele voltara imediatamente para junto de Maddie assim que a dança acabara, e não dissera nada, mas o seu jeito de erguer os olhos para o teto não lhe deixava nenhuma dúvida de que a senhorita Carmichael, na sua opinião, era uma chata.
e ela o amara por isso. Desde o dia em que a dama se metera com ela na exposição de Dilly, Mad passara a vê-la com maus olhos. Nunca esquecera o jeito do padre Ralph, que não tomara conhecimento da dama para ajudar uma garotinha a transpor uma poça d'água. Esta noite, Luke fizera praticamente o mesmo. Bravo! Luke, você é esplêndido. O trajeto de volta era longo e fazia muito frio. Luke obtivera no velho Angus McQueen um pacote de sanduíches e uma garrafa de champanhe. E depois de haverem percorrido um terço do percurso, ele parou o automóvel. Os aquecedores nos carros eram raríssimos na Austrália. Então, como agora, mas os voos possuíam um aquecedor, que naquela noite foi muito bem-vindo, pois havia 5 centímetros de geado no chão. Não é gostoso ficar sentada sem casaco numa noite como esta? Mad sorriu, pegando a taça de champanhe que Luke lhe estendia e mordendo um sanduíche de presunto. É sim. Você está tão bonita esta noite, Megan. Que novidade havia na cor dos olhos dela? O cinzento não era, normalmente, uma cor que o entusiasmasse, pois a achava demasiado anêmica. Mas olhando agora para os olhos cinzentos de Mad, ele juraria que via neles todas as cores da extremidade azul do espectro, o roxo, o anil e o azul do céu num belo dia claro, um verde musgo profundo e um toque de amarelo tostado. E brilhavam como joias suaves, semi-opacas, emolduradas pelos longos cílios ondulados que faiscavam como se tivessem sido mergulhados em ouro. Ele estendeu a mão e delicadamente passou o dedo pelos cílios de um dos olhos. A seguir olhou solene para a ponta do dedo. — Que foi, Luke? Não pude resistir à tentação de verificar por mim mesmo se você não tem um pote de ouro em pó no tocador. Sabe que é a primeira garota que conheci com ouro de verdade nas pestanas? Hã? Ela mesma os tocou, olhou para o dedo e riu. Você tem razão, o ouro não sai de jeito nenhum. O champanhe lhe fazia cócegas no nariz e lhe efervescia no estômago. Ela sentia-se maravilhosamente bem. E sobrancelhas de ouro, em forma de teto de igreja, e o mais belo cabelo de ouro. Tenho sempre a impressão de que deve ser duro como um metal, e no entanto é fino e macio como o cabelo de bebê. E não creio que você não empoie a pele com pó de ouro, de tanto que ela brilha. E a boca mais bonita, feita especialmente para o beijo. Sentada, ela olhava para ele, com os lábios róseos e tenros ligeiramente entreabertos, como tinham estado no dia em que se haviam conhecido. Ele estendeu a mão e tirou-lhe a taça vazia. Você precisa de um pouco mais de champanhe, declarou ele, enchendo-a. Devo reconhecer que é gostoso parar e descansar um pouco dos solavancos do caminho. E muito obrigada por ter tido a ideia de pedir ao Sr. McQueen os sanduíches e o vinho. O grande motor do Halls tic-taqueava suavemente no silêncio, enquanto o ar quente entrava quase sem fazer ruído pelos respiradouros. 2 espécies distintas de ruídos acalentadores. Luke desfez o nó da gravata, tirou-a, desabotoou o colarinho. Os paletós de ambos estavam no assento traseiro, quentes demais para a temperatura do carro. Que gostosura! Não sei quem inventou as gravatas e depois cismou que o homem só estava decentemente vestido quando trazia uma no pescoço. Mas se eu o encontrar algum dia, hei de estrangulá-lo com sua própria invenção. Ele virou-se de repente, abaixou o rosto para o dela e pareceu pegar a curva arredondada dos lábios dela exatamente nos seus, como 2 peças de um quebra-cabeça. Embora não a segurasse nem a tocasse em qualquer outro lugar, ela se sentiu aprisionada por ele e deixou que a cabeça lhe acompanhasse o movimento quando ele se inclinou para trás, puxando-a sobre seu peito. As mãos dele subiram para segurar-lhe a cabeça, para melhor trabalhar na boca entontecedora, surpreendentemente receptiva, esgotá-la. Suspirando, ele entregou-se todo àquela sensação,
sentindo-se à vontade afinal com os lábios sedosos de criança que finalmente se ajustavam aos seus. O braço dela procurou-lhe o pescoço. Seus dedos, que tremiam, enfiaram-se-lhe no cabelo. A palma da sua mão descansou na pele macia e morena do peito dele. Desta vez, Luke não se apressou, embora já estivesse ereto antes de dar-lhe a segunda taça de champanhe, só de contemplá-lo. Sem largar-lhe a cabeça, beijou-lhe as faces, os olhos cerrados, os ossos curvos das órbitas debaixo das sobrancelhas, voltou às faces, porque eram tão acetinadas, voltou à boca, porque sua forma infantil deixara-o maluco, desde o dia em que a vira pela primeira vez. E lá estava o colo dela, com a concavidadezinha na base, a pele do ombro tão delicada, tão fresca, tão enxuta. Incapaz de parar, morrendo de medo de que ela o mandasse parar, tirou uma das mãos da cabeça dela, libertou a longa fieira de botões nas costas do vestido, que fez deslizar pelos braços obedientes, e puxou as alças da combinação de cetim, com o rosto enterrado entre o pescoço e o ombro dela, passou as pontas dos dedos pelas costas nuas. Sentiu-lhe os arrepiozinhos assustados, os bicos dos seios subitamente endurecidos. Abaixou ainda mais a cabeça, na busca tátil, cega, compulsiva de uma superfície cálida e arredondada, os lábios apartados, pressionando, até que se fecharam sobre a carne retesada e arrepiada. Sua língua lhe se demorou por um minuto aturdido, depois suas mãos lhe apertaram as costas com um prazer agoniado e ele chupou, mordiscou, beijou, chupou. O velho impulso eterno, sua preferência particular que nunca falhava. Era bom, 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 bom. Não gritou, apenas estremeceu por um momento de espasmo e alargamento e engoliu nas profundezas da sua garganta. Como criança de peito saciada, deixou que o bico do seio lhe saltasse da boca. Afeiçoou um beijo de amor e gratidão do lado do seio e permaneceu inteiramente imóvel, a não ser pelo arfar da respiração. Sentia-lhe a boca no cabelo, a mão por dentro da camisa. De repente, pareceu refazer-se, abriu os olhos. Sentou-se depressa, recolocou no lugar as alças da combinação, depois o vestido e abotoou destramente os botões. É melhor você casar comigo, Megan, disse com os olhos ternos e risonhos. Acho que seus irmãos não aprovariam nem um pouco o que acabamos de fazer. Também acho melhor, concordou ela com as pálpebras descidas e um rubor delicado nas faces. Vamos contar amanhã cedo. Por que não? Quanto mais cedo, melhor. No sábado que vem, a levarei a Jimmy. Veremos o padre Thomas. Acredito que você queira um casamento na igreja. Trataremos dos proclamas e compraremos um anel de noivado. Obrigada, Luke. Estava tudo resolvido. Ela se comprometera, não poderia voltar atrás. Em poucas semanas, ou assim que corressem os proclamas, desposaria a Luke O'Neill. Seria a senhora Luke O'Neill. Que coisa estranha. Por que disser assim? Por que ele me disse que eu devia? Por que ele me disse que eu haveria de fazê-lo? Mas por quê? Para afastar o perigo dele? Para proteger-se ou para proteger-me? Ralph de Bricassar, às vezes penso que o odeio. O incidente no carro fora alarmante e perturbador, nem um pouco parecido com a primeira vez. Tantas sensações belas, aterradoras, o toque das mãos dele, o puxar eletrizante do seu seio a emitir vastos anéis que se iam alargando pelo corpo dela. E precisamente no instante em que sua consciência erguera a cabeça, dissera a coisa irracional em que ela parecia haver se transformado, que ele a estava despendo. Que era preciso gritar, esbofeteá-lo, fugir. Não mais embalada e meio inconsciente por causa da champanhe, do calor, da descoberta de que era delicioso ser beijada, quando o beijo era dado com acerto. O primeiro movimento dele para pôr-lhe o seio na boca a transfixara, silenciara o bom senso, a consciência e toda e qualquer ideia de fuga. Seus ombros ficaram acima do peito dele.
Seus quadris pareciam abater-se sobre ele. Suas coxas e aquela região sem nome situada acima delas, sob a pressão das mãos dele, comprimiam-se de encontro a uma aresta do corpo dele, dura como pedra. E ela apenas desejara permanecer assim pelo resto dos seus dias, abalada até a alma e abrindo-se vazia, desejando. Desejando o quê? Não sabia. No momento em que ele a afastara, ela não quisera afastar-se. Teria sido até capaz de atirar-se sobre ele como uma selvagem. Mas aquilo acabara selando de modo definitivo sua determinação, que se consolidava de casar com Luke O'Neill. Sem falar que ela estava convencida de que ele lhe fizera a coisa em consequência da qual nasciam os bebês. Ninguém ficou muito surpreendido com a notícia e ninguém sonhou em fazer objeções. Só os surpreenderam a recusa terminante de Madge de escrever ao bispo Ralph para dar-lhe a notícia e a sua quase histérica rejeição da ideia aventada por Bob de convidá-lo à Drôgheda e fazer um casamento pomposo em casa. Não, não, não! Gritou Madge, que nunca levantava a voz. Estava zangada, aparentemente, porque ele jamais voltaria para vê-los. Sustentava que o casamento só interessava a ela e que, se ele não tivera a decência de vir à Drôgheda sem um motivo especial, ela não iria agora fornecer-lhe uma obrigação a que ele não pudesse esquivar-se. Por isso, Fi prometeu não lhe dizer uma palavra em suas cartas. Aliás, tinha-se a impressão de que pouco lhe importava uma coisa ou outra, como a própria escolha de marido feita por Madge. A escrituração dos livros de Drôgheda tomava-lhe todo o tempo. Os registros de Fi teriam proporcionado a um historiador perfeita descrição da vida de uma fazenda de criar carneiros, pois não se limitavam aos algarismos e aos livros de contabilidade. Todos os movimentos de todos os rebanhos eram rigidamente descritos. As mudanças das estações, o tempo que fizera cada dia e até o que a senhora Smith servira ao jantar. O registro no livro diário, por exemplo, referente ao domingo 22 de julho de 1934, era deste teor. Céu claro, sem nuvens, temperatura de madrugada 1 graus. Não se resumiça hoje. Bob está na sede, Jack foi para Murrimbach com 2 pastores, Hugh foi para West Dun com 1 pastor, Bill Barrow está lavando os carneiros castrados de 3 anos de Budin para Winnie-Murra. Está levando. Temperatura às 3 horas da tarde, 29,4 graus. Barômetro firme, 30,6 polegadas. Vento direto do oeste. Cardápio do jantar: carne de vaca conservada em salmoura, batatas, cenouras e couve cozidas. Depois, pudim de ameixas. Megan Clare desposará o Sr. Luke O'Neill, pastor, no sábado, dia 25 de agosto, na igreja de Santa Cruz, em Dillambone. Registro feito às 9 horas da noite, temperatura de 7,2 graus, último quarto da lua. Luke comprou para Madge um anel de noivado de brilhantes, modesto, mas bonito, com 2 pedras de 1/4 de quilate engastadas num par de corações de platina. O casamento foi marcado para o meio-dia do sábado, 25 de agosto, na igreja de Santa Cruz. A cerimônia seria seguida de um jantar de família no Hotel Imperial, a que a Sra. Smith, Minnie e Cat foram naturalmente convidadas, se bem que Jeans e Patsy tivessem ficado em Sydney depois de Madge haver dito com firmeza que não via motivo para fazê-los percorrer 960 quilômetros só para assistir a uma cerimônia que eles nem compreendiam direito. Ela recebera as cartas de congratulações de ambos. A de James, longa, digressiva, infantil. A de Patsy, com 3 palavras: montões de felicidades. Eles conheciam Luke, naturalmente, pois haviam cavalgado com ele pelos pastos de Drôgheda durante as férias. A Sra. Smith lamentou a insistência de Madge em ter a menor festa de casamento possível. Ela esperara ver a única moça casada em Drôgheda com bandeiras desfraldadas e símbolos soando, dias de comemoração.
Ned, no entanto, era tão avessa ao espalhafato que até se recusou a vestir trajes de noiva. Fez questão de casar com um vestido comum e um chapéu comum, que seria mais tarde o seu traje de viagem. Querida, já decidi aonde levá-la em nossa lua de mel, anunciou Luke, deixando-se cair numa cadeira defronte dela, no domingo, depois de feitos os planos de casamento. Aonde? A North Queensland. Enquanto você estava na costureira, fiquei conversando com alguns rapazes no bar do Imperial, e eles me disseram que há muito dinheiro para ganhar na terra da cana. Basta que o homem seja forte e não tenha medo do trabalho pesado. Mas, Luke, você já tem um bom emprego aqui. Um homem não se sente bem engordando à custa de cunhados e sogros. Quero arranjar dinheiro para comprar umas terras em Western Queensland e quero consegui-lo antes de ficar velho demais para trabalhar. Para um homem sem estudos, não é fácil encontrar um trabalho bem pago nesta depressão. Mas há falta de gente em North Queensland e o dinheiro, pelo menos, é 10 vezes o que ganho em Drogheda. Fazendo o quê? Cortando cana. Cortando cana? Mas isso é trabalho de cule. Não, aí é que você se engana. Os cules não são suficientemente grandes para fazer tão bem esse trabalho quanto os cortadores brancos. E, além disso, você sabe tão bem quanto eu que as leis australianas proíbem a importação de homens pretos ou amarelos para trabalhar como escravos ou por salários menores que os de um homem branco e tirar o pão da boca de um australiano branco. Há falta de cortadores e há dinheiro em penca. Não são muitos os sujeitos tão grandes ou tão fortes como eu para cortar cana. E isso não dará cabo de mim. Quer dizer que você está pensando em fazer nosso lar em North Queensland, Luke? Estou. Ela olhou por cima do ombro dele, através da grande série de janelas para a Drogheda, os eucaliptos, o home paddock, a extensão de árvores além. Não viver em Drogheda. Estar em algum lugar onde o bispo Ralph nunca poderia encontrá-la. Viver sem jamais tornar a vê-lo. Unir-se ao estranho sentado diante dela tão irrevogavelmente que não poderia voltar atrás. Os olhos cinzentos pousaram no rosto vivo e impaciente de Luke e tornaram-se mais belos, mas sem dúvida mais tristes. Ele apenas o suspeitou. Ela não vertia lágrimas. Suas pálpebras não descaíam, nem lhe descaíam os cantos da boca. Mas ele não se preocupava com as possíveis tristezas de Madge. Nem tinha a intenção de deixar que ela se tornasse tão importante para ele que pudesse levá-lo a preocupar-se com ela. Ela era, sem dúvida, como um prêmio para quem tentara casar com Dot Macpherson de Bindley, mas seu poder de atração e sua natureza tratável só aumentavam a vigilância de Luke sobre o próprio coração. Mulher alguma, nem que fosse tão meiga e tão bela quanto Madge Clare, teria poder suficiente sobre ele para dizer-lhe o que devia ou não devia fazer. Por isso, continuando fiel a si mesmo, mergulhou diretamente no assunto que trazia no espírito. Havia ocasiões em que a astúcia era necessária, mas nessa questão não lhe seria mais eficaz do que a rudeza. Megan, sou um homem antiquado, disse ele. Ela encarou-o intrigada. É mesmo? Perguntou, ao passo que seu tom de voz queria dizer. E isso importa? Sou, confirmou ele. Acredito que quando um homem e uma mulher se casam, todas as propriedades da mulher devem passar para o homem, como acontecia antigamente com o dote. Sei que você tem algum dinheiro e digo-lhe agora que quando nos casarmos, você assinará um documento transferindo para mim. É justo que saiba o que estou querendo fazer enquanto ainda é solteira e pode decidir se quer ou não fazê-lo. Nunca ocorrera a Madge a ideia de ficar com seu dinheiro. Presumira simplesmente que, ao casar, o dinheiro passaria a ser de Luke e não dela. Todas as mulheres australianas, excetuando-se apenas as mais cultas e sofisticadas, eram educadas para julgar-se, mais ou menos, bens móveis de seus homens, e isso era especialmente verdadeiro em relação a Madge. Seu pai sempre governara a fio e os filhos,
E a partir da sua morte, Fi passara a sujeitar-se às decisões de Bob, como sucessor dele. O homem possuía o dinheiro, a casa, a esposa e os filhos. Mad nunca pusera em dúvida o direito de Luke nesse sentido. Eu não sabia que era preciso assinar alguma coisa, Luke, exclamou ela. Pensei que o meu passasse automaticamente a ser seu quando nos casássemos. Costumava ser assim, mas aqueles noviços estúpidos de Canberra acabaram com isso quando deram o direito de voto às mulheres. Quero que tudo que seja justo e direito entre nós, Meg, de modo que lhe estou dizendo agora como serão as coisas. Ela riu-se. Está bem, Luke, eu não me incomodo. Ela tomava a coisa toda como uma boa esposa de outros tempos. Dot não teria cedido tão prontamente. Quanto é que você tem? Perguntou ele. Neste momento, 14.000 libras. Todos os anos ganho mais 2.000. Ele assobiou. 14.000 libras? Puxa, isso é dinheiro para burro, Megan. É melhor que eu tome conta dele para você. Poderemos procurar o gerente do banco na semana que vem. E lembre-me de deixar acertado que tudo que entrar no futuro seja posto em meu nome também. Não vou tocar um tostão, você sabe. É para comprar nossa fazenda mais tarde. Nos próximos anos, nós dois vamos trabalhar bastante e poupar todo o dinheiro que ganharmos, certo? Ela sentiu com a cabeça. Está certo, Luke. Uma simples inadvertência da parte de Luke quase acabou com o casamento. Ele não era católico. Quando o padre Wetwood descobriu, ergueu as mãos horrorizado. Vocabulário referente às partes 24 a 29. Parte 24. Bronze, bronzeado, da cor do bronze. Sacos de aniagem, sacos de tecido grosseiro, como a juta. Andarenhos, andarilhos. Pressaga, aquele ou aquilo que prevê. Aceiro, faixa de terreno que se limpou através ou em torno de casas, matas, coisas assim, para evitar a propagação de incêndios. Conflagrações, incêndios. Cevador, tratador. Pigmeus, indivíduos muito baixos. Afadigado, cansado. Centelhas rubras, faíscas vermelhas. Frigia, fritava. Calcinada, torrada. Crestada, queimada. Entretecida, entrelaçada. Jardas, unidade de medida de comprimento, inglesa e norte-americana, equivalente a 91,44 centímetros. Borrasca, forte temporal repentino. Alcatrão, substância proveniente do carvão. Gaforinha, topete. Hirtas, duras. Fremia, agitava-se. Vocabulário da parte 25. Enfarruscada, escura. Aldrava, pequena tranca. Impermeável, capa de chuva. Publicano, cobrador de impostos. Arquejos, respiração ofegante. Malgrado, apesar da sua vontade. Alforge, duplo saco fechado em ambas as extremidades e aberto no meio, por onde vai ser dobrado, formando duas bolsas iguais. É usado ao ombro ou na sela do cavalo para distribuir o peso dos dois lados. Estrugira, fizera grande barulho. Espectrais, fantasmagóricos. Batelão, barcaça de madeira ou ferro. Cangalheiro, agente funerário. Postilhões, mensageiros. Esquife, caixão. Arrostá-los, enfrentá-los. Urzes, tipo de arbusto. Láudano, tipo de sedativo. Agastado,
irritado, mourejado, trabalhado duramente. Vocabulário da parte 26. Causticado, queimado. Acabrunhados, tristes. Sobrecilha e barrigueira, peças do arreio dos cavalos. Touceira, conjunto de plantas. Casquilho, que se veste com muito cuidado. Secular, mundano. Atarracados, baixos. Ladino, esperto. Inefavelmente, indescritivelmente. Ardil, artimanha, armadilha. Valeriana, tipo de erva. Mitra, chapéu, alto e largo, que se afina no alto, formado por duas metades iguais, paralelas e separadas por uma espécie de arco com duas fitas que caem sobre as costas, que o Papa, os bispos, arcebispos e cardeais usam nas solenidades mais importantes. Agora o vocabulário da parte 4, que vai de 1933 a 1938, Luque. Vocabulário da parte 27. Rijas, fortes. Ensejo, oportunidade. Córtex, camada externa de uma árvore. Juncariam, cobririam de folhas. Patilha, é uma parte da sela de montaria. Arção, armação da sela de montaria. Galhardia, elegância. Pilhéria, zombaria, piada. Esparrinhando, borrifando. Fenianas, indivíduo pertencente a um legendário grupo de guerreiros que defendeu a Irlanda nos séculos II e III. Afadigar-se, trabalhar exaustivamente. Esfaimada, faminta. Vocabulário da parte 28. De soslaio, de lado, com o rabo do olho. Rabeca, instrumento de corda. Gigas, dança inglesa do século XVI. Polcas, dança do início do século XIX. Escocesas, dança do século XIX. Mazurcas, dança polonesa. Enlevo, prazer. Lânguidos, sensuais. Pretéritos, passados. Escrutadoras, observadoras. Arreliá-la, aborrecê-la. Pé de boi, homem forte e saudável que trabalha sem esforço. Estonteantemente, de forma atordoada. Comichavam, coçavam. Pez, piche. Vicejava, desenvolvia com força. Diligência, cuidado, zelo. Fedentina, fedor. Eira, local de terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debulhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes. Rotim, vime, palha. Galhardas, elegantes. Lépido, jovem. Apacentava, conduzia ao pasto. Vocabulário da parte 29. Aquiescência, concordância. Címbalos, instrumento de cordas. Cule, trabalhador local assalariado.